E essa semana, novamente, Deus me mostrou pastores, filhos de pastores. Deus me deu essa semana 2 visões sobre pastores e filhos de pastores. É um alerta. Não venho aqui para criticar, não venho aqui para julgar ninguém. Eu venho aqui para transmitir o recado de Deus. Você que é líder, você que é pastor, você que é pastora, você que é filho de líder, filho de pastor e de pastora, isso é para vocês. Deus me mostrou uma família rica, claro, porque a maioria dos pastores são ricos, né? Todo mundo já sabe o porquê. Pastor e pastora e filho de pastor, um aniversário. 2 meninos, uma menina. O aniversário era dela. Menino não, rapazes. O aniversário era da moça. E Deus me mostrou na visão que aquela moça, que o aniversário era dela, zombava de convidados que não eram ricos como ela, zombava da roupa das pessoas mais humildes que estavam ali naquele lugar. Então veio a mãe dela, abraçou aquelas pessoas ali pobres que estavam ali naquele lugar, naquela festa, levou elas para dentro, disse que elas eram bem-vindas. Mas depois que a festa estava quase acabando, Deus me mostrou aquela pastora começando ali um discipulado ali com aquelas pessoas. E ela dizia um versículo da Bíblia que estava em João. Ela dizia que estava em João. Ela dizia que o versículo estava em João. Ela citava o versículo. E aquela pessoa que ela estava tentando discipular, era uma ex-ovelha da sua congregação. Ela queria que ela voltasse. Tentava convencer ela a voltar. E ela dizia que não voltava, porque ela foi injustiçada lá, que cometeram muitas injustiças contra ela, mentiras, calúnias. Ela disse que não, que quem estava errada era essa pessoa, essa ovelha que estava errada. E ela citou um versículo da Bíblia sobre amor, sobre flores, para que nós possamos ser assim com as pessoas. Mas essa pessoa se levantou e disse: o primeiro versículo não estava na Bíblia, a pessoa conhecia a Bíblia todinha. Ela conhecia a Bíblia todinha e se levantou contra aquele versículo que não existe na Bíblia. Ou seja, uma pastora pregando uma palavra mentirosa que nem na Bíblia não estava. Um versículo em João que nem existe. Um versículo que falava sobre amor e flores. Nem existia lá naquela... Não existe. E aí aquela pessoa que era aquela ovelha que não ia voltar para aquela congregação, ela dizia que não ia voltar. E deu todos os motivos reais de que não voltava por isso. E a pastora se revoltando ali. E em meio a essa discussão, esta pessoa, esta ovelha, dizia: esse versículo que você está falando não existe. Mas esse aqui existe. E essa pessoa dizia: Deus é amor, justiça e fogo consumidor. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu conheço. E esse Deus que você está falando aí não existe. Esse versículo que você está falando aí não existe. Ou seja, não existe porque aquela pastora, ela não prega o evangelho verdadeiro. E no meio dessa confusão, a pessoa foi expulsa da festa. E nesse momento, a pastora saiu esculhambando, gritando com essa pessoa e amaldiçoando. E esta pessoa, esta ovelha que ia saindo expulsa desta casa de ricos, de família rica, pastores ricos, ela levantava a mão e dizia em línguas. Em línguas, ela colocava a mão para ela em línguas. E recitava uma palavra da Bíblia em aramaico. E caía essa pastora no chão e todas as pessoas da festa caíam endemoniadas, babando. Todos estavam endemoniados naquela congregação e naquela casa e naquele lugar. Era só farsantes, não eram crentes, não eram cristãos.